Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala mais uma vez é a professora Regiane do canal Matematicamente e o assunto de hoje é porcentagem. Me pedem muito para trazer alguns tipos de problemas que envolvem porcentagens, então eu resolvi dar uma explorada nesse assunto. Bom, o primeiro problema que eu vou ler com vocês e vou resolver passo a passo é o seguinte: um vendedor recebe 8% de comissão nas vendas que realiza. Então, 8% é o que ele recebe. Quanto ele receberá pela venda de um par de tênis que custou R$150? Então, nós temos aqui, olha só, duas informações. O valor do tênis, que custou R$150, e a porcentagem que ele receberá com a venda desse tênis. Então, a gente quer saber aqui quanto é 8% de 150. Existem diversas formas para fazer cálculos de porcentagens. Eu vou apresentar aqui para vocês duas formas, tá? A primeira é a seguinte: 8% de 150, então eu vou escrever lá, 8% de 150. 8%, transformando em fração, é o mesmo que 8 sobre 100. A palavrinha de significa que é uma multiplicação. Por quem? Por 150. Então, eu tenho aqui 8 centésimos multiplicado por 150. Se você quiser, você pode colocar aqui o denominador 1. Então, eu tenho duas frações, uma multiplicação entre duas frações. E não sei se você lembra, mas quando a gente tem uma multiplicação de frações, nós podemos simplificar as frações antes de fazer a multiplicação. Lembrando que eu só posso simplificar numerador com denominador. Pode ser esse numerador com um desses dois denominadores, tá? Ou esse numerador com um desses dois. Eu nunca posso simplificar numerador com numerador, nem denominador com denominador, tá certo? Por que eu faço isso? Para reduzir os números, só para ficar menor. Não há necessidade, tá? É mais para reduzir mesmo, para você trabalhar com números reduzidos, com números menores. Então, eu tenho aqui, se você observar, o número 100 e o número 150, eles têm zeros, tá? Os números que têm zeros, eles são fáceis de simplificar. Então, eu vou dividir aqui, ó, o 150 por 10, ficou 15. E o 100 por 10 ficou 10. Então, eu fiquei com dois números menores. Eu fiquei com 15 e com 10. Então, agora é só efetuar a multiplicação, ó. 8 vezes 15. Então, multiplicando 15 por 8, eu tenho 120. E multiplicando o denominador 10 vezes 1, eu tenho 10. Eu ainda consigo novamente fazer uma simplificação. Se você perceber, olha, eu posso dividir o 120 por 10, que dá 12, e o 10 por 10, que dá 1. Então, resultado, 12 sobre 1, ou seja, 12. Então, repetindo o problema, eu tinha um vendedor, que ele vendeu um tênis de R$150, e ele vai receber de comissão 8% sobre esse valor. Então, quanto ele vai receber de comissão? Ele vai receber R$12 na venda de R$150. Tá certo? Vou falar mais um outro probleminha para vocês. Antes disso, vamos fazer a segunda forma, né? Que eu tinha falado para vocês. Então, vamos lá. Eu vou fazer de uma outra forma. Ao invés de trabalhar com fração, eu vou trabalhar com o número decimal agora. Tá? Então, vamos lá, 8% de 150, vou escrever aqui, vou pôr até de cor diferente para destacar.
Então, 8% de 150. 8% em fração, nós já tínhamos falado que é 8 sobre 100, ou seja, 8 centésimos. E transformando 8 centésimos em número decimal é 0,08. Então, o 8% são 8 centésimos, 0,08. Quanto que é 8% de 150? Então, eu vou multiplicar, 0,08 por 150. Efetuando a continha de multiplicação, eu vou fazer essa conta aqui, até para que quem tem dificuldade em número decimal já vai tirando as dúvidas, 0,08. Então, vamos lá. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Como aqui eu tenho 0 e 0, eu não preciso multiplicar esse 0 com 0, 0 com 5, 0 com 1, não. O que eu faço agora? Conta a quantidade de casas decimais, ou seja, os números que eu tenho após a vírgula, 2 casinhas, e vou colocar a quantidade de casas no meu resultado final. Então, eu tenho aqui 2 casas decimais. 2 casas decimais, 1, 2, 12. Confere que dá, o mesmo resultado. Mas são 2 formas diferentes de efetuar o cálculo, tá bom? Vamos para mais um probleminha? Vamos lá. Vou pegar uma outra cor aqui. Probleminha número 2. Eu vou fazer a leitura para vocês. É um probleminha típico de Enem, de vestibular, muito importante, tá? Então, eu tenho aqui, após uma apresentação de música, 250 espectadores foram entrevistados. Então, eu tenho ao todo, ou seja, o total de pessoas entrevistadas são 250. Aí eu tenho a opinião dessas pessoas. 105 pessoas falaram que acharam ótima essa apresentação. 100 pessoas falaram que essa apresentação foi boa, foi bom. 30 pessoas acharam essa apresentação regular. E 15 pessoas não gostaram da apresentação, acharam bem fraquinha, acharam ruim. Eu quero saber em porcentagem quanto representa 105 pessoas, quanto representa 100 pessoas, 30 e 15. Então, eu vou te ensinar uma regrinha de 3, que ela é bem fácil para você resolver qualquer tipo de problema parecido com esse. Então, olha só, nós sabemos que 250 pessoas é o mesmo que 100%, certo? Então, eu tenho 2 lados, eu tenho quantidade de pessoas, aqui em quantidade mesmo, em números, né? E aqui desse outro lado eu tenho porcentagem, então eu sempre tenho que montar dessa forma. De um lado o número de pessoas, de outro lado o número de porcentagem. 105 pessoas acharam ótima essa apresentação. Qual a porcentagem que corresponde a 105 pessoas? Eu vou chamar de X, eu vou chamar de uma letra, é o desconhecido, eu não sei quanto representa em porcentagem, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma equaçãozinha com essas informações. Então, olha só,
eu tenho 250 sobre 105. E do outro lado, eu tenho 100 sobre x. Se você quiser colocar uma outra letrinha, uma interrogação, você pode colocar, tá? Como que eu resolvo? Então, olha só, muito simples. Você já ouviu falar na regra de 3 simples ou multiplicação em cruz? É aquele que nós multiplicamos os extremos pelos meios. Você já ouviu falar? É isso que nós vamos fazer. Então, olha só. 250 vezes x é 250x. Ou 250 vezes x. Não dá para fazer nada aí, né? E quanto que é 105 vezes 100? Ou seja, se acrescenta 2 zeros, vai ficar 105 vezes 100, 10.500. Agora, o que você faz? Você não quer descobrir o valor de x? Então, você deixa o x sozinho, você deixa ele isolado. Você repete os 10.500 e como o 250 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado fazendo o quê? A operação inversa. Qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão, certo? E aí você vai fazer a divisão. 10.500 dividido por 250. Se você quiser simplificar antes, tá? Os zeros você pode, ou pode efetuar a conta direto. 10.500 dividido por 250 vai dar o quê? 42. 42 o quê? Por cento. Então, nós descobrimos que 105 pessoas é o mesmo que 42%. E aí eu faço isso com cada uma da quantidade das pessoas que nós temos. Então, eu vou fazer isso com o bom, que é 100 pessoas. Eu vou só trocar esse número aqui, ó. Eu vou até grifar para vocês. Aqui, ó. Eu troco esse número agora por 100, faço a mesma continha. Troco por 30, faço a mesma continha. E troco por 15, faço a mesma continha. Tá? Vamos fazer mais um, então? Vamos fazer o bom. Vamos lá. Então, 250 pessoas corresponde a 100%. Ele quer saber quantos porcentos corresponde a 100 pessoas. Então, vamos lá. 250 vezes x é 250x. Gente, 100 vezes 100 é só acrescentar a quantidade de zeros. Olha só, 1, 2, 3, 4, 10.000. X é igual a 10.000 dividido por 250. E aí você efetua a continha. Quanto que é 10.000 dividido por 250? 40. Então, 100 pessoas, ó, vamos voltar lá. 100 pessoas corresponde a 40%. Deu para entender? Aí você volta lá no regular. Vamos fazer o regular então? 30 pessoas. Vamos lá. Vou fazer de verde. 250 corresponde a 100%. Se ele quer saber 30 pessoas, corresponde a quanto? A x. Vamos lá. Duzentos e cinquenta vezes x, 250x. 30 vezes 100. Só acrescentar os zeros, ó. 1, 2, 3. 3.000. 3.000 dividido por 250. Aí você divide 3.000 dividido por 250, 12. 12 o quê? 12%.
Volta lá. Vamos lá, ó. 12%. Tá? E o último, 15 pessoas, corresponde a quantos por cento? Vamos fazer. Então, vamos de novo. 250 corresponde a 100%. Se ele quer saber 15 pessoas, corresponde a X. 250 vezes X, 250X. 15 vezes 100, 1.500. 1.500 dividido por 250, então vai ficar 1.500 dividido por 250, que vai dar 6%. Como é que você sabe se você fez tudo certinho? Vamos lá, 6% aqui, ó. Se você somar essas porcentagens, quantos por cento tem que dar ao todo? 100%. Então, olha lá, 42 mais 40. Quanto é 42 mais 40? 82. 82 mais 12, 94. 94 mais 6, 100%. Então, bateu, ó, o resultado, tudo certinho, tá bom? Então, é isso, gente. Se vocês acharam interessante esse vídeo, deixe aqui nos comentários da onde que você está me assistindo. Se você achou interessante, escreva para mim que se você gostou. Se você ainda tem alguma dúvida, pode postar as dúvidas, que eu procurarei fazer um novo vídeo para você, para te ajudar, tá bom? Um grande beijo para você e até uma próxima!